Regimento interno do TRT do Maranhão. Paramos no artigo 119. Fim do julgamento, o presidente proclamará a decisão, designando para redigir o acórdão o relator, ainda que tenha sido vencido em parte. Se o relator for totalmente vencido nas questões de mérito, redigirá o acórdão o revisor ou, no caso de este também ter sido vencido, o desembargador do trabalho que primeiro se manifestou a favor da tese vencedora. Parágrafo 1. Quando as soluções divergirem, mas várias delas apresentarem pontos comuns, deverão ser somados os votos concorrentes no que tiverem de comum, permanecendo a divergência sem possibilidade de soma ímpar. Serão as questões submetidas novamente à apreciação de todos os desembargadores do trabalho, 2 a 2, ou na mesma proporção, eliminando-se sucessivamente as que tiverem menor votação e prevalecendo a que reunir, por último, a maioria de votos. Parágrafo 2. O acórdão consignará nos seus fundamentos a tese vencedora, ressalvando-se aos desembargadores do trabalho lançarem a justificação de voto vencido. Parágrafo 3. Os respectivos secretários certificarão nos autos o resultado do julgamento, consignando os nomes dos desembargadores do trabalho que dele participaram, os votos vencedores e vencidos, bem como a situação do juiz, se convocado. Artigo 120. Encerrada a sessão, os processos que não tenham sido julgados permanecerão em pauta, devendo ser apregoados na próxima sessão ordinária do órgão judicante, independentemente de nova publicação ou intimação das partes, observando-se a ordem prevista no artigo 93 deste regimento. Parágrafo único. Sempre que, encerrada a sessão, restarem processos sem julgamento, o presidente do órgão julgador poderá convocar sessão extraordinária mediante nova intimação das partes. Artigo 121. As atas das sessões dos órgãos judicantes do tribunal, quando necessárias para registros passíveis de publicidade, serão lavradas pelos respectivos secretários e nelas deverá constar: inciso 1. A hora, o dia, o mês e o ano da abertura e encerramento da sessão. Inciso 2. O nome do presidente ou do desembargador do trabalho que o estiver substituindo. Inciso 3. O nome dos desembargadores do trabalho e juízes presentes e desembargadores do trabalho ausentes. Inciso 4. O nome do membro do Ministério Público do Trabalho que compareceu à sessão. Parágrafo único. A ata da sessão será encerrada e assinada por quem presidiu a sessão e o respectivo secretário. Capítulo 6. Das audiências. Artigo 122. As audiências para instrução e julgamento dos feitos da competência originária do tribunal serão públicas e realizadas nos dias e horas designados pelo desembargador do trabalho a quem couber a instrução do processo perante o secretário. Artigo 123. Na audiência, terão assento, além do membro do Ministério Público, quando for o caso, as partes, os advogados, as testemunhas e quaisquer outras pessoas citadas e intimadas, com exceção dos advogados. As pessoas mencionadas não poderão retirar-se da sala durante a audiência, sem a permissão do desembargador do trabalho que a presidir. Artigo 124. O secretário mencionará na ata os nomes das partes e advogados presentes, as citações, intimações, requerimentos verbais e todos os demais atos e ocorrências. Artigo 125. O desembargador do trabalho que presidir a audiência manterá a ordem de acordo com as leis em vigor, podendo mandar retirar os que a perturbarem, impor penas disciplinares aos serventuários, multar as partes que faltarem ao devido respeito e autuar os desobedientes. Artigo 126. A abertura e o encerramento da audiência serão anunciados pelo desembargador do trabalho que a presidir. Parágrafo único. Observada a conveniência, poderá o desembargador do trabalho, relator, delegar competência a juiz de primeiro grau para a realização de atos ou diligências necessárias à regular instrução do processo. Capítulo 7. Dos acórdãos. Artigo 127.
O desembargador do trabalho a quem couber a redação do acórdão deverá lavrá-lo em 10 dias, contados do protocolo de entrada do processo em seu gabinete. Artigo 128. Os acórdãos serão assinados somente pelos relatores ou redatores designados, à exceção dos processos de rito sumaríssimo, nos quais bastarão as respectivas certidões de julgamento referendadas pelo relator ou redator. Parágrafo 2. Estando impossibilitado o desembargador do trabalho que deveria assinar o acórdão, será designado substituto, o revisor, se vencido esse, o primeiro desembargador do trabalho, cujo voto seja coincidente com o do substituído. Parágrafo 3. Os acórdãos deverão ter ementa que, resumidamente, indique a tese jurídica que prevaleceu no julgamento e poderão ser acompanhados de justificação de votos vencidos, desde que requerida na sessão de julgamento. Parágrafo 4. Assinados os acórdãos, as ementas do voto vencedor e a conclusão serão remetidas em 48 horas ao órgão oficial para publicação. Artigo 129. Para efeito de intimação às partes interessadas, o resumo do acórdão será publicado no Diário da Justiça do Maranhão, devendo constar da publicação, obrigatoriamente, a natureza do recurso, o número do processo, os nomes do desembargador do trabalho relator ou redator designado, das partes e de seus respectivos procuradores, a conclusão de julgamento e a ementa. Parágrafo 1. A União será notificada pessoalmente do acórdão proferido pelo tribunal quando a mesma for parte no processo, salvo ajuste formal e específico em contrário. Parágrafo 2. O Ministério Público do Trabalho será notificado pessoalmente do acórdão proferido pelo tribunal nos processos em que for parte e também quando o requerer em sessão de julgamento. Parágrafo 3. Somente haverá republicação do acórdão em virtude de incorreções na publicação anterior e mediante autorização por despacho do presidente do tribunal. Parágrafo 4. Na hipótese de republicação do acórdão, o prazo para a interposição de recurso correrá da nova publicação. Capítulo 8. Dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, assunção de competência e uniformização de jurisprudência. Artigo 130. O incidente de resolução de demandas repetitivas é cabível quando observadas as disposições do CPC, houver simultaneamente, inciso 1, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Inciso 2, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Parágrafo único. O pedido de instauração do incidente... De novo, parágrafo único. O pedido de instauração do incidente de que trata o caput será dirigido ao presidente do tribunal, observado o disposto no artigo 977 do CPC. Artigo 130-A. Compete ao Tribunal Pleno admitir, processar e julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas e fixar a tese jurídica. Parágrafo único. O Tribunal Pleno julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. Artigo 130-B. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça, observado o disposto no artigo 979 do CPC. Artigo 130-C. A decisão obtida do voto da maioria absoluta dos membros efetivos do tribunal será objeto de súmula. A resultante do voto da maioria simples valerá como tese jurídica prevalecente. Artigo 130-D. A assunção de competência é admissível quando o julgamento de recurso da remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, observado o disposto no artigo 947 do CPC e no artigo 18, inciso 7 deste regimento. Artigo 131. O incidente de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando houver divergência entre julgados dos órgãos do tribunal com relação ao julgamento de determinada matéria nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Por qualquer dos magistrados votantes na sessão.
Inciso 2. Pelo presidente do tribunal em juízo de admissibilidade de recurso ou, no caso de retorno dos autos do Tribunal Superior do Trabalho, na hipótese do parágrafo 4 do artigo 896 da CLT. Parágrafo 1. A parte ou o Ministério Público do Trabalho podem, a qualquer tempo, antes da proclamação de julgamento em sessão, suscitar o incidente sem necessidade de contraditório, cuja admissibilidade será votada, a começar pelo relator, de imediato. Parágrafo 2. Reconhecida a divergência pelo Tribunal Pleno, pela turma ou pelo presidente do Tribunal em juízo de admissibilidade de recurso, será lavrada a certidão ou prolatada a decisão respectiva, ficando suspenso até a deliberação do Tribunal Pleno o processo que deu origem ao incidente, sendo facultado ao relator a suspensão dos processos em trâmite no tribunal que versem sobre a matéria sujeita à uniformização. Parágrafo 3. O relator do incidente demonstrará nos autos com o seu voto a divergência e distribuirá cópia a todos os membros efetivos do tribunal com 10 dias de antecedência da sessão, inclusive aos que, embora de licença ou férias, estejam em condições de participar do julgamento. Parágrafo 4. Ouvido o Ministério Público do Trabalho, o incidente será julgado pelos membros efetivos do tribunal, observados o quórum de 2/3 dos membros do tribunal e o rito regimental sem revisor nem sustentação oral, votando o presidente da sessão. Parágrafo 5. A decisão obtida do voto da maioria absoluta dos membros efetivos do tribunal será objeto de súmula, a resultante do voto da maioria simples valerá como tese jurídica prevalecente. Parágrafo 6. Havendo empate, prevalecerá pelo voto de qualidade o entendimento adotado pelo presidente do tribunal, valendo como tese jurídica prevalecente. Parágrafo 7. Publicada a súmula ou a tese jurídica prevalecente, inciso 1. Os processos suspensos retomarão curso para julgamento e aplicação do entendimento firmado pelo tribunal. Inciso 2. Os processos com decisões conflitantes retornarão ao órgão competente para adequação à súmula regional ou à tese jurídica prevalecente ou demonstração de que a situação de fato ou de direito é distinta daquela delimitada no incidente. Parágrafo 8. Caberá à Secretaria do Tribunal Pleno a lavratura da respectiva solução administrativa. De novo, parágrafo 8. Caberá à Secretaria do Tribunal Pleno a lavratura da respectiva resolução administrativa em qualquer hipótese do parágrafo 5. Parágrafo 9. O texto da súmula ou da tese jurídica prevalecente será votado na mesma sessão ou na imediatamente posterior e publicado por 3 vezes no órgão oficial de divulgação. Parágrafo 10. Os verbetes cancelados ou alterados guardarão a respectiva numeração, tomando novos números os que forem editados. Parágrafo 11. O procedimento de que trata... Parágrafo 11. O procedimento de que trata este artigo será adotado nos casos de cancelamento ou alteração de súmula ou de tese jurídica prevalecente. Artigo 131-A. A edição de súmula da jurisprudência do tribunal, além daquelas decorrentes do procedimento previsto nos artigos 896 da CLT e 130 e 131 deste regimento, poderá ser proposta por qualquer desembargador indicando, inciso 1, acórdão divergentes quando se tratar de decisões conflitantes das turmas sobre a mesma matéria de direito. Inciso 2. Reiteração de decisões no mesmo sentido nas turmas sobre igual matéria de direito, além da relevância de ser sumulada a questão. Inciso 3. Existência de decisão do Tribunal Pleno ou de turma sobre matéria de relevante interesse público com previsão de reflexo sobre os processos. Inciso 4. Declaração de inconstitucionalidade de texto de lei ou ato normativo do poder público. Inciso 5. Alteração de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior do Trabalho, bem como de orientação jurisprudencial dessa Corte. Parágrafo 1. A instauração do procedimento será submetida à deliberação do Pleno em sessão especialmente designada. Parágrafo 2. Aprovado o procedimento, a Secretaria do Tribunal Pleno formará os autos
administrativos pertinentes com a certidão do julgamento que deliberou sobre a instauração do procedimento e as cópias dos acórdãos indicados, remetendo-os à presidência do tribunal. Parágrafo 3. O prazo para relatar será de 45 dias sem revisor. Parágrafo 4. O diretor da escola judicial poderá sugerir ao presidente do tribunal, a partir de estudos de matérias relevantes elaborados pela seção de jurisprudência, a edição de súmula da jurisprudência, observado o procedimento previsto neste artigo. Artigo 131b. Para o exame e a apreciação dos projetos de súmula, o Tribunal Pleno reunir-se-á em sessão administrativa e será composto unicamente por seus membros efetivos. Parágrafo 1. Deverão ser encaminhadas aos desembargadores e ao Ministério Público do Trabalho, com 10 dias de antecedência da sessão, cópias do expediente originário com o projeto de súmula e os acórdãos precedentes. Parágrafo 2. Ouvido o Ministério Público do Trabalho, o projeto será julgado, observados o quórum legal e o rito regimental, votando o presidente da sessão. Parágrafo 3. A decisão obtida do voto da maioria absoluta dos membros efetivos do tribunal será objeto de súmula, cabendo à Secretaria do Tribunal Pleno a lavratura da respectiva resolução administrativa. Parágrafo 4. O texto da súmula será votado na mesma sessão ou na imediatamente posterior e publicado por 3 vezes no órgão oficial de divulgação. Parágrafo 5. Os verbetes cancelados ou alterados guardarão a respectiva numeração, tomando novos números os que forem editados. Parágrafo 6. O procedimento de que trata este artigo será adotado nos casos de cancelamento ou alteração de súmula. Artigo 131-C. A triagem dos processos para fins de suspensão em razão de veicular matéria objeto de qualquer dos incidentes para a uniformização da jurisprudência do tribunal ou casos repetitivos dos tribunais superiores será feita pelos relatores ou juízes de primeiro grau, conforme o caso, que proferirão decisão de suspensão dos respectivos processos. Artigo 131-D. O tribunal manterá banco de dados pesquisável devidamente atualizado em seu sítio na internet com os registros eletrônicos dos temas para consulta pública, contendo informações padronizadas de todas as fases percorridas, dos casos repetitivos e de sua uniformização de jurisprudência. Artigo 131-E. Incumbirá a comissão gestora de precedentes, composta pelo presidente do tribunal, que a presidirá, e pelos presidentes das turmas. Inciso 1. Supervisionar os procedimentos administrativos decorrentes de sobrestamento de processo afetados em virtude de julgamento de repercussão geral, recurso de revista repetitivo, incidente de uniformização de jurisprudência, incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. Inciso 2. Supervisionar o trabalho do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, o NUGEP. E inciso 3. Resolver os casos omissos apresentados pelo NUGEP.